número 5. A aula número 5, sobre relações internacionais, destaca o artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, que enumera o relacionamento do nosso país diante as nações do mundo livre. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Vou enumerar alguns deles aqui. A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica de conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos no sentido do progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Aqui nós temos alguns temas interessantes, que às vezes muitos não compreendem, não porque não desconheçam a lei, mas interpretam o noticiário de mídia segundo o entendimento do dono da mídia. E o dono da mídia necessariamente não tem a interpretação real e legítima dos fatos. A nossa interpretação tem que ser a interpretação que consta na Constituição. O que o nosso país defende? Porque o legislador criou essa de 1988, uma das mais modernas do mundo, a Constituição Cidadã, no entendimento do grande líder, o deputado Ulisses Guimarães. Então, a independência nacional. Nós somos, evidentemente, independentes como nação, nós temos um território, são 8 milhões e 1.000 quilômetros quadrados de território. Nós temos uma língua, nós temos os nossos símbolos, a bandeira, o hino, nós temos uma identidade nacional. E como tal, a nossa soberania, ela tem independência. As embaixadas do Brasil fora é o segmento do nosso território. Isso unifica o nosso país e determina a nossa independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. O Brasil assinou vários termos de tratados internacionais defendendo os direitos humanos. O que é defender os direitos humanos? Por exemplo, nós somos contra o trabalho escravo. Aquele que está submetendo um trabalhador ao trabalho escravo, a uma jornada de trabalho que vem atentar contra a dignidade da pessoa humana, nós somos contra, e essa pessoa, essa empresa está sujeita à responsabilidade criminal. Autodeterminação dos povos. Aqui me alongo um pouco, com perdão dos que nos estão vendo, pelo seguinte: às vezes a diplomacia brasileira, o governo brasileiro, toma determinadas medidas, visitas, viagens, participa de conclaves internacionais em referente a Cuba, tem agora esse trânsito de medicina e médicos, né, cubanos, venezuelanos e de outras identidades. E pessoas criticam isso. Nós estamos favorecendo Cuba, estamos favorecendo a Venezuela, porque nós não tínhamos que ter negócio com a China, porque a China é comunista. Esqueçam essas coisas que dizem a mídia. O que vale é a autodeterminação dos povos. Nós defendemos o nosso direito de nação livre. Não podemos determinar como deva ser o regime em Cuba, como deva ser o regime na China. São os historiadores, são os analistas políticos, pessoas especialistas nesses assuntos internacionais que hão que desenvolver esse tema. Nós temos que dizer que nós, brasileiros, defendemos a autodeterminação dos povos, não intervenção. Nós não aceitamos intervenção. Por exemplo, os Estados Unidos os Estados Unidos, diga-se de passar, ele se tem como gendarme do mundo. Ele manda no mundo. Ele é a economia mais forte. Eles quebraram agora. A responsabilidade da crise mundial é dos Estados Unidos. Mas eles ainda têm a pretensão de mandar no mundo. Quando há um problema entre os árabes, eles invadem. Quando há um problema na América Central, eles invadem. Quando há um problema no oeste asiático, eles invadem. Há um problema lá no leste europeu, eles invadem. A pretexto
de direitos humanos, a pretexto de impor o capitalismo, eles fazem invasão. Nós não aceitamos isso aqui. Nós achamos que se tem que existir revolução, se tem que existir uma modificação interna, cada país, na sua nacionalidade, no entendimento dos seus líderes, que tem que fazer o serviço, não nós. Nós temos que manter a ordem pacífica de respeito à autodeterminação dos povos. Mais adiante, igualdade entre os estados, não há problema, defesa da paz. Nós somos pacíficos. O país, no mundo, é um exemplo. Por que um exemplo? Porque enquanto lá fora estão brigando, e os atos de terrorismo estão lá fora, ora por causa dos muçulmanos, ora por causa da invasão dos americanos, nós aqui convivemos muito bem com árabes, com judeus, com qualquer tipo de raça, credo, crença, candomblé, seita. Todos nós vivemos e bem, porque o espírito do nosso povo é alegre. O espírito do nosso povo é pela paz, é pela fraternidade, é pela humanidade, que é um conceito firmado constitucional. Diferente de outros povos, por qualquer coisinha, correntes desses povos, vão para as armas e passam a querer invadir a situação territorial de outros povos. Repúdio ao terrorismo. Claro, nós repudiamos o terrorismo, como repudiamos também qualquer tipo de racismo. Aliás, no texto penal da legislação penal brasileira, é crime a prática de racismo, como também terrorismo. A cooperação entre os povos. E aqui na parte final, para encerrar a aula número 5, a República Federativa do Brasil buscará sempre o entendimento econômico, social, cultural com a América Latina. É por isso que às vezes a imprensa, não é a imprensa, a mídia, que dela faz parte apenas 5 ou 6 famílias, ela sempre insiste em que o Brasil tem que dar louvado para os Estados Unidos da América do Norte. Está errado. É princípio constitucional. A nossa Constituição diz que o principal, o primordial que nós devemos fazer é intercâmbio, troca de relações sociais, econômicas e culturais com a América Latina. Porque nós somos latino-americanos. Nós somos latino-americanos, então temos que desenvolver o comércio com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, Colômbia, Chile, Peru. Nós temos que ampliar o acesso das nossas estradas pelo Peru e Chile para alcançar o Atlântico e diminuir o frete internacional, melhorar a presença do produto nacional, do produto brasileiro no mercado internacional. Esses são conceitos da Constituição que todo político tem que saber de cor e salteado. Então, ficamos nessa aula com esse princípio, desse artigo. Nós tiramos o artigo 4º para essa aula de número 5, nós tiramos uma coisa que é fundamental. Vamos privilegiar como políticos, por exemplo, o mercado comum na América Latina. Um mercado, um intercâmbio cultural de um parlamento latino-americano. Esse propósito nós temos que ter. E é isso que eu peço para todos entenderem.